Siyahamba tukalengwenko, siyahamba tukalengwenko, siyahamba tukalengwenko, siyahamba tukalengwenko, siyahamba tukalengwenko, siyahamba tukalengwenko, siyahamba, siyahamba, siyahamba tukalengwenko, siyahamba, siyahamba, siyahamba tukalengwenko, okukwenda shila yangana, okukwenda shila yangana, okukwenda shila yangana, okukwenda shila yangana, okukwenda, okukwenda, okukwenda shila yangana, okukwenda, okukwenda, okukwenda shila yangana. Tukalengwenko, siyahamba, siyahamba, siyahamba tukalengwenko, siyahamba, siyahamba, siyahamba tukalengwenko. Kukwenda, 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 Siyahamba tukalengwenko, siyahamba tukalengwenko, siyahamba tukalengwenko, siyahamba tukalengwenko, siyahamba, siyahamba, siyahamba tukalengwenko, siyahamba, siyahamba, siyahamba tukalengwenko, okukwenda, shila yangana, siyahamba tukalengwenko, siyahamba tukalengwenko, siyahamba tukalengwenko, siyahamba tukalengwenko, siyahamba tukalengwenko, siyahamba tukalengwenko, siyahamba, siyahamba, siyahamba tukalengwenko, siyahamba, siyahamba, siyahamba tukalengwenko, okukwenda shila yangana, okukwenda shila yangana, okukwenda shila
yangana, okukwenda njila yangana, okukwenda, okukwenda, okukwenda njila yangana, okukwenda, okukwenda, okukwenda njila yangana. Kukwenda, 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 Jila yangana. Bom dia! Que bom que você já está aí. Todos são mais que bem-vindos à Trimestral Online. Você que está aí, pai, mãe, professor dos adolescentes, professor das crianças, do Sou Mais, todos são bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. E hoje nós estamos aqui em 3 amigas. Nós estamos com a Rio Fluminense, com a Rio de Janeiro e outras associações aí da nossa União Sudeste. Todos são muito bem-vindos, não é mesmo, Dijane? Isso mesmo, estamos muito felizes e já quero agradecer aí a participação e o apoio de todos os pais, todos os professores que estão nos assistindo. E quero saber aí da Juliana como é que está a galera aí na expectativa da Rio Fluminense. Olha, com certeza a galera da Rio Fluminense vai estar muito animada. E eu quero dar boas-vindas a todas as outras associações. Sejam todos muito bem-vindos para essa nossa trimestral. Então, neste momento, queremos convidar você para adorar a Deus conosco. Cante bem forte, todos são bem-vindos. Entro no teu templo, santuário no tempo, quero te
adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo. Quero te adorar como tu desejas. Quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos. Aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. E continuando a nossa programação, eu convido para este momento especial, para estar dirigindo uma oração conosco, a professora Fabiola Guedes, é a nossa coordenadora e diretora do Ministério da Criança e dos Adolescentes da União Sudeste Brasileira. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora Juliana. Uma alegria estar aqui com você aí na internet, toda a nossa união,
todos os estados, Rio, Minas, Espírito Santo, acompanhando essa trimestral. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar, professora? Oremos. Pai grandioso, Deus cheio de amor e misericórdia, esteja conosco durante essa trimestral, alcance cada pai, cada mãe, cada professor presente nessa trimestral, que eles sejam abençoados por Ti e que o Seu Santo Espírito esteja lá com eles e aqui conosco também. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma história da Bíblia, que é uma história muito interessante, conhecida, não é uma história desconhecida, diferente, mas bem interessante. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, mesmo aí na tua casa, onde você estiver, pega a tua Bíblia, abre em Marcos. Então, primeiro nós vamos abrir no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 13. Marcos, capítulo 10, versículo 13. Eu estou esperando você abrir sua Bíblia, hein? Porque esse verso é muito importante. Nós precisamos ler juntos. Então, lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. E eu vou começar com esse verso e depois a gente vai falar mais um pouquinho dos outros versos. É muito interessante que as pessoas têm tendência, alguns, não a gente, a achar que a criança vai incomodar, vai atrapalhar, que o mestre era muito importante para aquelas crianças ficarem ali querendo alguma coisa. Mas a história, lá no Espírito de Profecia, no Desejado de Todas as Nações, conta algo bem interessante. Uma mãe estava com o seu filho ali em casa e resolveu levá-lo para ser abençoado por Jesus. E passando pelo caminho, encontrou outra mãe e falou, vamos lá. E elas foram se juntando, então vieram várias mães para trazerem os seus filhos para serem abençoados por Jesus. E isso faz a gente pensar em algo importante. Mamães, Jesus sabe da sua angústia, sabe da sua preocupação com teu filho, a sua vontade de que ele seja abençoado, que ele receba a bênção especial do céu. Eu sei que a gente está vivendo ainda um período meio complicado, esse vai e volta, esse a gente chama de híbrido, né? Talvez você já tenha até começado a trabalhar, não sei, e há uma incerteza e há uma angústia, mas eu quero que você saiba hoje, Jesus sabe da sua dor e não só sabe, ele se preocupa e ele compreende. E quando você levar o seu filho para as bênçãos, olha só o que vai acontecer. Vamos continuar lendo. Verso 14. Jesus, porém... e os discípulos estavam, então, repreendendo as crianças para que não chegassem perto. O que Jesus fez? Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. E, de fato, a gente precisa se indignar quando as crianças são impedidas de ter acesso a Jesus. E quando isso acontece? Isso acontece se um pai ou uma mãe não faz o culto familiar, por exemplo. Isso é muito importante, a gente levar Jesus para a nossa casa todos os dias. Todos os dias é dia de encontrar Jesus. Todos os dias é dia de bênção com Jesus. Se a gente não estuda a lição, né? Não tem lição para as crianças. Como assim? Só tem para os adultos? A criança não tem fome? Não precisa? É muito importante que a criança tenha o pão dela também. E o pão dela é a lição. A lição orienta essa criança a estudar a Bíblia com um método adequado à criança. Lembre-se disso. Isso seria impedir essa criança, mas não é o seu caso. Né? Não é o seu caso, como pai, como mãe, você tem feito todas essas ações. O professor não se preparar para apresentar essa lição de forma agradável. O professor preferir não se importar com fazer algo especial para ensinar a criança. Nós temos um manual, nós temos orientações e precisamos usá-los para levar da melhor forma. Fabíola, mas agora é por Zoom. Faça por Zoom.
Ligue para sua criança, ligue para o seu aluno, fala com eles, conversa, vê como eles estão com saudade de você. Se você tiver um tempinho, e vamos supor que você é grupo de risco, não pode sair de casa, mas liga, dá um jeito para que a criança saiba que ela é amada por você, porque você também precisa não impedir que a criança chegue a Jesus, porque Jesus fica indignado quando a criança é impedida de chegar a ele. Pense nisso com bastante carinho. E eu vou continuar a leitura aqui. Jesus, indignado, falou o quê? Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, não fiquem pedindo, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Isso daqui eu quero que você preste muita atenção aqui em mim. Por que tornar-se como uma criança? Uma criança sabe o que é importante. Uma criança sabe o que é fundamental. Foi feita uma pesquisa e perguntaram para a criança, com quem você gostaria de jantar? E elas escolheram os pais. Às vezes, a gente não sabe o que é fundamental. Às vezes, a gente não sabe o que é mais importante, mas a criança sabe. Por isso, Jesus falou o quê? Torne-se como uma criança. Professor, pai e mãe, tornem-se como crianças, sejam singelos, sejam simples, valorizem o que é mais importante, o que é fundamental. Crianças, prestem atenção agora, você está aí brincando, está aí passeando, olha para mim, que agora é uma mensagem especial para as crianças também. Crianças, adolescentes, jovens, Jesus ama muito vocês. Ele ama tanto vocês que ele não quer que vocês sejam impedidos de chegar até ele. Ele quer que vocês conversem com ele todos os dias. Conversem. Tire tempo para falar com ele. Ore. Leia a Bíblia. Marca a Bíblia, as partes mais legais. Se você não conseguir ler tudo, lê um verso. Pega a Bíblia na linguagem que você consegue ler. Se você não consegue, se é muito pequenininho ainda, pede para a mamãe e o papai lerem. Porque Jesus tem uma mensagem para você aqui hoje também. Ele te ama, ele quer te colocar no colo. E daqui a pouco ele vai estar voltando e ele vai te colocar no colo. Pai, mãe, Jesus quer colocar o seu filho no colo dele. Professor, Jesus quer colocar o seu bebê, a sua criança, o seu aluno no colo dele. Não impeça a chegada deles ao colo de Jesus. Pai, mãe, crianças, Deus quer abençoar a cada um de vocês. Deus quer colocá-los no colo. Deus quer abraçá-los em breve. Jesus está voltando e ele quer amá-los. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Que maravilha! Estamos aqui novamente. A trimestral está muito boa, muito animada. E para ficar melhor ainda, nós faremos um sorteio para todos os campos que estão aqui representando as associações do Rio de Janeiro. Então, eu farei aqui o sorteio para a Associação do Rio. E nós temos aqui o nome de todas as igrejas nesta caixinha. E vamos sortear. Eu vou pedir ajuda da minha amiga Janice, sorteia aqui pra gente. Parque Muísa. Parque Muísa, estamos presenteando a sua igreja com este presente aqui, tá ok? Esse presente é um jogo de bonecos em MDF para você contar histórias aí na sua classe para as suas crianças. Vamos ao segundo sorteio, então. Vamos sortear agora um presépio. Olha que presépio mais lindo que a sua igreja vai ganhar. Vamos ver qual a igreja? Rio do Ouro. Parabéns, vocês levaram o presépio. Vão fazer um cenário lindo aí para as crianças neste Natal. E o último sorteio, vamos sortear aqui com um jogo com avental, bolsinha do sábado e
e também um material muito lindo para você contar a história da Arca de Noé para suas crianças, ok? Então vamos lá, sorteando a última igreja e no último bloco teremos o sorteio para os nossos adolescentes. Muito bem, Madame Machado, Deus abençoe vocês. Estou muito feliz pela sua participação e a participação de todas as igrejas aqui. Agora, isso, amiga, com você. Olha, a Associação Rio Fluminense também vai ganhar um presente. E olha só, já pensou você, professor da classe dos juvenis, ter na sua sala um banner tão lindo do projeto Sou Mais em Cristo? Você vai levar agora, vamos ver quem será. As professoras aqui vão me ajudar. Vou pedir para a Adjane me ajudar agora. Quem será que vai levar esse banner tão especial para a sua sala? É do distrito de Saquarema. É a igreja de Jaconé. Parabéns! A classe de juvenis vai ficar decorada com esse banner tão lindo e especial. Mas tem mais brinde, tá? E os presentes estão bons, né, meninas? Gostei desses presentes, viu? O próximo. Olha essa camiseta. Que linda, Ju. Imagina você, Sou professor, mais, ir para amei. classe com essa camisa. Demais, Toda muito. personalizada. Vamos ver quem vai ser a ganhadora da Associação Rio Fluminense. Eu peço de novo para as meninas me ajudarem aqui. Vamos ver qual é a igreja e qual vai ser a professora que vai receber esse brinde. É do distrito de Jockey Clube, a igreja de Marrecas. Parabéns! E daqui a pouquinho tem mais sorteio, não é? Tem mais sorteio, mas ainda falta o nosso aqui da Rio Sul. Isso aí. Então vamos lá, eu vou sortear primeiro esse banner. Alanzinho, põe na tela aí a figura de um banner lindo para você colocar aí na sua sala. Lembrando que na hora do sorteio você precisa me enviar a sua foto para eu ver que você está aí ligada na trimestral ou ligado na trimestral. Então agora vamos ver, tira aqui para mim, Adjane. E o banner Sou Mais lindo vai para Banco de Areia. Parabéns! Só buscar aqui na associação. Agora eu vou sortear esse banner aqui do Inove Team para a galera dos adolescentes que está aí ligadinha na trimestral. Vai lá. Muito bem. Do Vale, é uma igreja do Vale, então ganhou esse banner do Inove Team, tá bom? E vou sortear mais um agora, que vai ser este daí. Esse banner é lindo demais, é para colocar na sala do jardim ou até da sala do hall. Jardim Mar, tá bom? Lembrando, tem que mandar a foto que está assistindo a trimestral. Deus abençoe a todos. Primavera chegando, uma estação linda e mês de batismos, batismos da primavera. Vocês assistiram esse clipe? Esse vídeo, ele é muito interessante, ele mostra aí a união da igreja em prol de um só objetivo, que é o batismo dos nossos juvenis, dos nossos adolescentes. E teremos algo muito especial nessa primavera, um kit, não é, minhas amigas? Preparado aí especialmente para quem vai se batizar nesse mês de setembro, uma sacolinha linda. Me ajuda aqui, Djane. Djane não, Juliana. A gente troca aqui, né? Ju, então, vai ganhar
uma Bíblia, certo? Essa Bíblia aqui. Vai ganhar também esta medalha linda que nós estamos unidos aos aventureiros, aos desbravadores. Também nós temos, né, isso aqui que os desbravadores amam para colocar na faixa. E temos também o PIN para desbravadores e aventureiros, ok? A Bíblia para todos. Tem uma revista também, Nosso Amiguinho, que vai em alguns kits. Então, é algo muito especial para a criança, para o juvenil, para o adolescente que batiza nessa época. Obrigada. E também, continuando, esse tema tão especial e tão esperado, né, professoras? Que é para o mês de setembro, que é o batismo da primavera, onde nossas crianças estarão ali se entregando aos pés de Jesus e com a ajuda, sabe de quem? Dos nossos pais, a família, o responsável. Esse projeto Paz de Esperança é um projeto muito especial. É um momento que as famílias já estão preparando seus filhos para o batismo. E nós temos também o Discipulando Minha Herança. Vamos nos envolver nesse projeto. Você que não começou o estudo ainda, né? Ainda dá tempo. Nós temos estudos online que podemos estar compartilhando com vocês. Vamos integrar a família, porque o batismo da primavera está bem pertinho. É verdade. E para que isso aconteça, nós também preparamos um vídeo a cada semana para que você pudesse usá-lo como reforço no estudo da Bíblia com o seu filho. Lá no canal Descobrindo a Bíblia, você poderá estar compartilhando, assistindo com o seu filho, estimulando o seu filho a compartilhar e estudar a Bíblia com outro coleguinha. Então, esse vídeo é muito interessante. Vou até pedir para colocar aí um pedacinho para você ver como é legal, numa linguagem bem acessível, e as crianças vão estar acompanhando na Bíblia e conferindo ali com o seu estudo, tá bom? Tudo isso para que a sua criança, o seu juvenis, né, se prepare bem para o batismo da primavera. Ei, e aí, pessoal? Que bom ter vocês aqui novamente. Estamos viajando de férias e, com toda certeza, todos aguardam ansiosamente por viajar. Da mesma forma, nós, como cristãos, também devemos aguardar ansiosamente pela volta de Jesus. Professores, coordenadores, nossas famílias. O Ministério da Criança está em festa. E com o tema deste ano, comemorando os 25 anos, as bodas de prata, nós temos como tema Jesus é meu melhor amigo. E nós fizemos essa decoração toda especial. Olha, nós estamos celebrando, na verdade, é um ministério que ele foi todo criado para dar todo o suporte para as famílias, para que as famílias também tivessem algo a mais. E com a ajuda dos professores, do Ministério da Criança e dos professores, muitas crianças estão sendo levadas aos pés de Jesus. Graças a este ministério, nós louvamos a Deus por isso. No dia 9 de outubro, nós vamos ter a celebração do concurso, né? É um concurso de talentos, onde o tema é Jesus é meu melhor amigo. E nós teremos os finalistas, que será comemorado no dia 9 de outubro. Vai ser numa sexta-feira à noite, tá bom? A divisão vai estar fazendo toda a live e nós teremos os resultados deste concurso. Mas como o mês de outubro é um mês para a gente comemorar os 25 anos, as igrejas, os professores, coordenadores podem ficar livres também para comemorar com as suas crianças. Nós colocamos aqui algumas opções de lembrancinhas que vocês podem estar preparando. E, né, como nós estamos nesse período ainda
não presencial, totalmente. E já imagina que legal, né? A criança receber em casa uma lembrança do Ministério da Criança. Nós temos aqui canecas, né? Nós temos porta-lápis, nós temos bolsinha, massinha de modelar, nós temos porta-pipoca com copinho, olha aqui, ó. Garrafas, são coisas tão simples, mas muito úteis e que vai levar um carinho muito especial para essa criança. Nós confeccionamos também essa máscara de dormir. O que é essa máscara? Essa máscara aqui, vocês podem estar fazendo no sábado à noite, uma noite de pijama com os primários ou com o jardim. E para os juvenis, vocês podem estar fazendo com eles um caça-talentos. Para os adolescentes, vocês podem estar comemorando também algo especial, porque eles também foram crianças, né? E a igreja vai estar toda mobilizada. Vocês podem fazer com os adolescentes o show de talentos, mas quem sabe uns desafios que eles irão gostar de participar. Adolescente gosta de desafio. Nós temos aqui também uma bolsinha que é para a criança levar a Bíblia e a lição. Nós fizemos essa daqui, mas você que é professor pode fazer com outro material, tá bom? E continuando, uma dica importante para os 25 anos do Ministério da Criança é você envolver a igreja, envolver as crianças, envolver as famílias, porque é uma data muito especial. 25 anos de muito amor que a igreja ela tem dedicado para as nossas crianças. Eu estou aqui com a Lívia. Tudo bem, Lívia? Seja bem-vinda à nossa trimestral. Tudo bom, professora. Muito obrigada. A Lívia, ela é mãe, é esposa, é profissional, mãe de 3 filhos, uma de 18, fez até aniversário, né? Faz pouco tempo, 15 anos, e um menininho, 18, que... Peraí. Não, que aí vai embolar o cílio. Não. Tá. Então, começa, tá. Tá. Peraí. 18, 15 e 5. Heitor. Tá. Deu? Uhum. Não, tá aparecendo embaixo. Tá. Eu estou aqui agora com a Lívia. A Lívia é uma amiga querida, é mãe de 3 filhos, profissional, esposa. E a Lívia, ela é mãe de um lindo garotinho, Heitor. Ele está com quantos anos mesmo, Lívia? Está com 5 aninhos. Com 5 aninhos. O tema da nossa trimestral é Todos são bem-vindos, porque a casa de Deus ela está aberta a todos os povos, a todas as raças, a todas as pessoas. E a Lívia, ela tem esse garotinho, o Heitor, que ele é autista. Você estava falando o nível de autismo dele, qual que é mesmo? No caso, o Heitor, ele está no moderado, porque ele ainda não é verbal. Né? Ele agora, com as terapias que ele está se desenvolvendo, e no caso, ele ainda é considerado como moderado porque ele ainda não tem comunicação. Né? Ele ainda tem aquela ecolalia, que fica repetindo, mas na parte de comunicação, de olhar nos olhos, de ter um diálogo, ele ainda não possui. Ele ainda está no tratamento, está desenvolvendo, sim, mas ele ainda não tem. Ok. E nós conversamos antes, né, Lívia, de estar aqui, e eu fui bem direta com a Lívia. Lívia, vamos conversar assim, na real mesmo, né? E eu fiz a pergunta para ela. A primeira pergunta foi assim, Lívia, quando você levou o seu filhinho para a escola sabatina, ali para o hall, jardim, qual foi a principal dificuldade que você encontrou nesse momento? Olha, professora, na realidade foi uma dificuldade muito grande, porque, primeiro, que eu não sabia lidar ainda com a situação, né? Era uma novidade também para mim.
Então, no caso, quando eu vi que também a professora não tinha esse conhecimento, então ficamos perdidas. O Heitor ficou muito estressado, ficou muito desesperado, e acabou que eu parei de levar ele na escola sabatina, porque eu vi que quando ele chorava, quando ele ficava nervoso, todas as outras crianças também ficavam nervosas, e acabou que a professora não desenvolvia a escola sabatina, do hall, e eu parei de levar porque eu vi que eu estava atrapalhando as crianças, entendeu? Ok, então o que você colocou aqui, Lívia, é comum a muitos pais, né? Que têm filhos nessa situação. E queridas e queridos que estão nos assistindo aí, não fique chateado em relação a isso, porque, na verdade, nós, né, do Ministério da Criança, Adolescente, nós não estamos preparados para receber, né? Nós não fazemos cursos, não tem coisas bem específicas, mas nós estamos nos esforçando para estar bem preparados. Isso mesmo. Por isso, uma trimestral como essa já é assim um início, um pontapé, um start, para que a gente possa desenvolver, para que realmente todas as crianças, todos os adolescentes se sintam bem numa escola sabatina. E, lógico, a nossa intenção aqui nessa trimestral não é esgotar o assunto, não tem como, isso é estudo para muitos e muitos anos, mas algumas coisas para que a gente se ligue nessa questão. Então, a segunda pergunta, Lívia, é a seguinte: algumas dicas bem práticas de como lidar com algumas situações comuns ao autismo, como, por exemplo, os gritos, né? Às vezes eles gritam, a questão do toque, também, porque nós, professoras, chega uma criança, a nossa primeira, né, coisa é dar um abraço. Agora, né, não estamos em casa, quando voltar também vai ser devagar, né? Mas a primeira é ali, abraçar. Mas com o autista a gente, né, tem que ser um pouquinho diferente. A autoagressão, às vezes. Então, como a gente, né, agora nessa volta, a gente voltar mais preparado ainda para também melhor atender essas crianças? Então, o autismo é um espectro. Nenhuma criança é igual à outra, né? A gente tem que entender isso bem. É como se fosse um leque. Nesse leque, a gente tem do final, do início até o final. Então, talvez funcione para umas e talvez não funcione para outras. Isso tem que deixar bem claro. O que eu tenho aprendido pesquisando, porque quando você às vezes dá o clique quando você tem na sua família, não é verdade? Sim. Então, nem todo mundo tem, assim, às vezes, a necessidade de entender. Mas o Heitor já ama o toque, né? Ele não gostava muito, então a gente aprendeu a desenvolver uma técnica nova. Já que ele não gosta, a gente dava o suporte. Então, tudo é abraço, muitos beijos. Ele já se adaptou a isso. Mas a grande dica é o professor entender o aluno. E essa parceria de mãe e professor e professora, ou pai também, é essencial. Por quê? No início, a mãe vai ter que ficar, o pai, porque ali ele vai sentir confiança no profissional depois. Acredito que depois de um tempo ele até fique sozinho, sim. Mas antes o pai e a mãe têm que ser essencial nesse processo. Por exemplo, o meu filho não gosta da lição. Ele não fica com a liçãozinha ali vendo. Ele gosta do visual. Então, o que eu boto? Eu boto um filminho, né, sobre o tema daquela semana. Né? E é com os bonequinhos, ele acha fantástico. Canta a musiquinha, faz a oração final. O processo dele é esse. O importante é não deixar de fazer, né? A gente vê outras metodologias para adotar para cada criança. Tem criança que gosta, vai pintar. Ele ainda não tem essa coordenação motora fina. Por isso a importância, ao receber uma criança assim na minha classe, a conversa, a troca de informações para que a professora de escola sabatina conheça, né, o nível de autismo, o que dá para fazer, o que não dá. Eu lembro que você falou uma questão bem interessante, que eles não gostam muito de mudar de atividades constantemente. O elo da graça, né, cada hora você está fazendo uma coisa, faz isso, faz aquilo, tal, mas com eles o ritmo é um pouco diferente. Fala um pouquinho sobre isso. Eles têm outro tempo, né? É outro mundo. Não é outro mundo, eu sempre falo isso. Eles têm outro tempo. Por exemplo, meu filho estava... começou a parte, vamos lá, na oração. Vai pegar a bibliazinha dele, vai ler. Ele ainda está fixo naquele objeto. Aí já muda para outro. Quando vai fazer essa mudança, ele se agarrou ainda naquele objeto. Ele ainda não cortou. Então, isso é muito importante. Aí, o que o professor normalmente faz? Não, agora é hora de outro. Aí ali tira, e né? tira.
acabou. Acabou a escola sabatina naquela Isso, hora para ele. porque ele vai ficar com aquilo ainda na cabecinha, vai ficar chorando, vai ficar... Aí começa os gritos. O bom é você não irritar a criança. Ah, mas eu não estou brigando. Realmente, mas o autista ele tem outro ritmo, ele tem outro tempo. Então, é importante o papel dos pais, porque a professora também não pode parar de dar a continuidade para os outros. O pai está ali junto, apoiando, talvez continuando com aquela atividade, já fazendo a sinalização que a gente tem que mudar, mas entendendo o autismo. O autista, no caso, né? Porque tem uns que vão se adaptar normalmente, mas tem outros que não vão. Ele não gosta dessa mudança. Né? Por exemplo, botou uma musiquinha, aí tirou. Nossa, ele quer continuar na musiquinha, ele ainda não teve esse corte. Então, isso é importante porque a gente tem que perceber o quê? O tempo de cada criança. Ok. E eu lembro que você falou que também tem que ter a disciplina, né? Junto aí. Fale um pouquinho aí sobre essa questão da disciplina com eles. Porque muitas pessoas ficam com medo. Né, o novo causa medo na gente. Eu realmente ficava muito nervosa porque quando ele não se faz entender, ele se agride. Ele se joga no chão, mordia a mãozinha, né, batia a cabeça no chão. Isso deixa a gente preocupada. Só que o essencial é a gente disciplinar aquela criança. O não é válido. Entendeu? Não pode, você vai fazer dodói. Ele tem que entender que aquilo dali é prejudicial para ele. Então, o professor também não tem que ter medo, ao meu ver. Não tem que ter medo, tem que disciplinar, mas disciplinar com outro ritmo. Entendeu? Esse é o grande X da questão. Você tem que disciplinar, mas com uma atenção redobrada, porque ele pode ficar estressado, né? Na escolinha normal, ele fica. Tem o não, tem as atividadezinhas ali para ele. Mas o importante é que o professor saiba que aquela criança, como todas as outras, também precisa ser disciplinada. Sim. A última pergunta. Queria ficar aqui conversando a manhã inteira com você. Para lidar com a criança autista, quais características nós, professores do Ministério da Criança, Ministério do Adolescente, precisamos ter? Eu sei que uma das coisas, e faço um apelo aqui, é que a gente estude sobre isso, a gente leia. Nós não temos essa formação, algumas têm, né? Tem algumas professoras que têm educação especial, mas, no geral, a gente não tem. Mas tem aí livros, eu sei que você deu a dica de um filme. Qual é o filme mesmo, Lívia? Meu Filho, Meu Mundo. Meu Filho, Meu Mundo. Isso. Você aprendeu muito como mãe assistindo esse filme. É um filme de 1978, Sim. É um filme muito antigo, relatando como foi... naquela época nem existia, não sabia se direito o que era o autismo. É muito bom a gente ver, porque a mãe, né, foi a principal educadora dele, entendeu? A mãe e o pai, no caso. E, complementando a pergunta da senhora, a questão da principal característica é o amor, o carinho, a atenção. É realmente o quê? O afeto. Muitas pessoas acham que o autista não gosta de afeto. Não, eles gostam, mas eles não sabem como expressar que eles gostam. Sim. A comunicação deles é muito reduzida em vários aspectos, mas eles sentem amor, eles sentem as necessidades. Então, o professor ele tem que gostar mesmo. Não só o autista, mas tem outras síndromes, outras doenças que as crianças podem ter, mas o principal o afeto que o professor vai dar para aquela criança. Ele tem que se sentir confiante naquela pessoa para ele poder desenvolver os trabalhinhos e gostar de retornar para a escola sabatina. E gostar de estar lá. Isso. Porque, afinal, na escola sabatina, todos são bem-vindos. Verdade. Muito obrigada, Lívia, pela sua atenção. Eu creio que deu, né, uma abertura nada melhor do que ouvir uma mãe falando, né? E que Deus continue te abençoando, a sua família e o Heitor. Tá bom? Muito obrigada. E aí,
vamos para mais um sorteio. Você continua ligadinho aí, ligadinha. Compartilhe o link. De repente você lembrou, poxa, será que aquela professora está assistindo? Lembra essa professora, lembra o coordenador, porque vale a pena. Ainda tem muita coisa aí para rolar nesse domingão, 30 de agosto. Então eu vou fazer meu sorteio. Eu vou começar com esse relógio aqui do Inove Team. Olha só que charme, com o logo do Inove. Vamos ver para qual igreja que vai. Me ajuda aqui, a Tijane, por favor. Vamos lá. Vai para a Conceição de Jacareí. Então ganhou esse relógio para ser sempre pontual na escola sabatina. Mais um, agora eu vou sortear outro banner do Inove. Olha o banner aqui bonitão para você colocar na sua sala. Vamos lá. E o banner do Inove vai para a Marileia. É só pegar aqui na associação. E terminando os meus sorteios, vamos lá. Eu vou sortear mais um banner que agora vai ser para o Ministério da Criança. Alanzinho, pode colocar. Isso, ó, tá vendo? Que lindo! Vai para quem esse banner? Vamos ver. Parque Verde. Então manda a foto que você está assistindo a trimestral e aí você vai pegar o seu banner, o seu brinde aqui na associação. Agora é com você, Ju. É muito bom presentear alguém, né? E vocês merecem presente, é claro, mas nós não temos para todos, né, professoras? Então a gente vai fazer sorteio, você que está ligadinho aí. E vou sortear um kit. Pensou esse kit? Olha que legal. É um relógio para a sala dos juvenis, Sou Mais, e essa almofada bem bonitinha aqui, ó. Tá bom? Linda demais. Muito lindinha. Tá fazendo aqui para Rio Sul, viu? Eu Pode já deixar. mexi minha caixinha aqui, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou pedir pra Janice tirar, né, Janice? Sim. Já que eu... Quem será que vai levar esse kit? Oh, eu conheço esse lugar, hein? Você conhece? Saudade. Quem será? Poxa. Igreja Central de Macaé vai levar o kit para a sala dos juvenis. E nós temos mais um brinde agora para a galera, os adolescentes. Olha só esse kit. Nós temos a almofada e a série... Essa série aqui que é tão desejada por muitos, né? Com certeza. A série Conflito. Maravilhosa. Maravilhosa essa Lição, série. né? Lendo os ungidos. Vamos ver quem vai levar esse kit, a almofada e a série, por favor. Vamos lá. A gente tá torcendo por todos vocês, não é? Todos, poxa. Todo queria dar mundo pra merece, todo mundo, não é? Né? Tá aqui, Ju. Vamos lá. Quem vai levar esse kit para a classe do Inove Team é a igreja de Miracema. Distrito de Miracema. Já passei por lá também, hein? Passou, né? Saudade. Você já conhece. Mas olha, nós temos algumas amigas que nos ajudaram nessa trimestral. Muitas. E fala o nome dessas nossas colegas. Ritinha, né? Beijo aí, Ritinha. A galera da Associação da Ritinha. E também... A Priscila. Exatamente, a Priscila Da ASI, da Associação Espírito Santense. E olha, vai levar brinde também, tá bom? E tem outra amiga, mineirinha, né? Mineirinha. Lá de Minas Gerais. Quem será? Quem será? Laísa. Laísa, alguém aí do seu campo vai levar um brinde especial. E nós vamos sortear agora. Vamos lá? Beleza, vamos fazer o sorteio aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Ritinha por me ajudar, por estar aí compartilhando novidades para a classe do Jardim da Infância. Então, vamos fazer um sorteio aí para a sua associação, tá bom? Sorteio aqui para mim, me ajuda. E vai para quem? Santa Efigênia, Associação Mineira Central de BH. Vamos ao próximo sorteio? Vai receber um brinde especial. Agora, nós vamos para Minas Gerais também, tá bom? A terra do pão de queijo, né, que gente? delícia. Você já Não comeu fala, pão de já queijo? tá perto do almoço. É Para. bom demais pão de queijo. Bom, nós vamos sortear aqui agora para a Associação Mineira Sul, a nossa querida amiga professora Laís. Olha aqui, eu já mexi aqui, tá bom, gente? Eu vou tirar a igreja aqui e vou pedir para a professora Janice ler para a gente. Vamos ver. Vamos lá, quem para a vai Associação sair. Mineira Sul. Bom Jardim de Minas, é isso? Isso aí, parabéns, vai receber um brinde especial, tá bom?
E tem mais um sorteio. Tem uma amiga muito querida lá das terras capixabas, não é, meninas? A nossa querida Priscila. Pri, seu campo aí. Alguém aí vai receber um brinde especial também. E nós vamos mexer aqui. Vou pedir para a Janice tirar aqui o Felizardo, ou Felizarda, né, que vai receber. Vai lá para São Geraldo. Olha! Parabéns aí, São Geraldo. Parabéns! Parabéns! Que maravilha, eu tenho mais um sorteio aqui Manda também, ver, tá Jane, bom? Vamos lá. Vamos lá, para Minas Gerais? Vamos Gerais. lá, Associação Mineira Central. Lá. Igreja de Concórdia, parabéns você aí que ganhou esse brinde. Parabéns a todos que estão nos assistindo, todos são bem-vindos, está sendo muito especial este momento e vamos agora para uma outra parte muito especial. Nós teremos uma convidada especial participando aqui conosco, não é mesmo? Isso mesmo, Adjane. Vamos chamar então a Juliana, por favor. A nossa convidada especial já está aí, Juliana Santos. Ela está entrando pelo Zoom, lá de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Ju. Aqui estão os líderes do Ministério da Criança, Ministério do Adolescente, pais, de toda a nossa União Sudeste. Nós agradecemos muito por você ter tirado um tempinho e estar aqui conosco nesta manhã de domingo. Juliana, eu começo então perguntando para você que você dê uma geral da sua trajetória, do seu trabalho. Conte um pouquinho para nós sobre você. Olá, tudo bem? Como é que vão? Muito obrigada, Janice, pelo convite, por estar aqui com vocês. É um privilégio para mim compartilhar um pouco a respeito desses temas tão relevantes, tão importantes, né, para a nossa igreja. Muito obrigada mesmo pelo convite. Bem, nós estamos, como você bem disse, aqui em Minas Gerais, minha família e eu. Eu sou casada com o pastor Michael, ele é distrital aqui em Três Corações, no sul de Minas. Nós temos 3 lindos rapazes, o Emanuel de 13 anos, o Hugo Miguel de 10 anos e o Pedro Daniel de 7 aninhos. E nós aqui servimos a igreja com muito carinho, com muito amor. E bem, nossa trajetória tem toda uma história, que é claro, nós vamos buscar resumir aqui. A história toda está contida em um livro que escrevemos junto com meu esposo, né, chamado Enquanto a Cura Não Vem, Reflexões sobre um Deus Inclusivo. E a história começa aqui mesmo em Minas Gerais. Eu sou mineira de nascimento, nasci em Guaxupé, uma cidade próxima aqui de Três Corações. E eu nasci com uma patologia degenerativa da visão, então eu fui perdendo a capacidade de enxergar ao longo dos anos. E isso se agravou há mais ou menos 6 anos, 7 para 6 anos, quando eu já precisei buscar ajuda, né? Buscar uma reabilitação, buscar aprender ou reaprender a fazer as tarefas comuns da vida. E é claro que o mundo não parou de girar, a igreja, a demanda, né, do ministério, da família, nada parou para me esperar. Então eu fui sobre a marcha, buscando aí as formas de me reabilitar e de me readaptar à vida. E assim foi. Para a igreja isso foi bastante chocante, porque não é muito comum você ver uma esposa de pastor com deficiência, e mesmo com deficiência visual, então foi algo bastante difícil. A igreja, dentro da igreja, né, as pessoas buscavam me ajudar com muito carinho, né, queriam orar por mim, eu costumo brincar que elas queriam de todo jeito me consertar, e era essa sensação que eu tinha sempre que ia à igreja. Não era aquela sensação de acolhimento no sentido de aceitar a minha forma de ser ou as minhas peculiaridades, mas sim
aquele desejo sempre de me consertar para que eu, então, pudesse me adaptar à forma da igreja, e não a igreja se adaptar às minhas necessidades específicas. E assim foi mais ou menos uma luta entre aceitação, adaptação e continuar com o trabalho dentro da igreja, né, apoiando os ministérios do meu esposo, enfim. E assim, nessa época, eu também fui para um centro de reabilitação, de apoio à pessoa com deficiência visual. Isso nós estávamos no estado de Goiás, na cidade de Goiânia, e ali nesse centro de reabilitação, eu tinha outra sensação. Na verdade, quando eu fui para lá, eu tinha essa ideia de que seria um lugar acinzentado, escuro, onde as pessoas estivessem muito tristes, um ambiente carregado, pessoas vestidas de branco, carregando pessoas cegas, e aquela sensação distorcida da realidade. E quando eu cheguei lá, nada disso acontecia, muito pelo contrário, né? Era um ambiente muito feliz, muito agradável, eu conheci pessoas maravilhosas, e foi um aprendizado muito grande para a minha vida, com certeza. Então, existia esse antagonismo. Quando eu ia para a igreja, eu tinha a sensação de hostilidade. Embora pareça forte a palavra e estranho, mas era essa a minha sensação. Eu me sentia em um ambiente hostil, onde eu tinha que me adaptar, onde eu tinha que ser diferente, ou parecer o mais normal possível, para poder ser, no mínimo, aceita ali dentro. Enquanto que quando eu ia para o centro de reabilitação, eu me sentia mais próxima de Deus, eu me sentia acolhida, eu me sentia num ambiente onde as pessoas não viam as minhas limitações, mas sim as minhas potencialidades ou as minhas possibilidades, né? E aqui nós entramos, então, num tema bastante delicado, né? As igrejas precisam se preparar, não para continuar agindo como sempre agiu, mas para enxergar, abrir os olhos, né, para as diferenças e as necessidades específicas. Então, nós precisamos sair dessa ideia de hostilidade, ou dessa sensação, né, de hostilidade, para o amor. E aí nós temos, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que diz que o fruto do Espírito é o amor. E aí vem alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas o apóstolo Paulo diz que não há lei. Então a igreja, ela precisa se tornar, em todos os seus departamentos, ambientes, ministérios, ela precisa se tornar acessível, não por uma questão de cumprir as leis do país apenas, né, porque isso já é lei, é legislado, é a questão da acessibilidade, são normas estabelecidas pela ABNT, que as igrejas precisam se adequar a isso, em seus edifícios, né, em sua forma de atuar, mas não é por uma questão de obedecer às leis do país, mas sim, em primeiro lugar, por uma questão de amor cristão, né, a questão de colocar a acessibilidade dentro da igreja é uma questão de amor, antes do que cumprir qualquer tipo de lei. Então, essa é mais ou menos a trajetória, resumindo bastante, e nesse meio tempo eu passei por um momento assim, bastante difícil de depressão. Eu sei com todas as letras o que é estar com depressão, e aqui abro um parênteses, né, se você que está me ouvindo passa por esse vale aí da depressão, não pense que você está longe de Deus, que isso seja falta de fé ou coisa do tipo, muito pelo contrário, quando a gente está na depressão, o único ser com quem a gente consegue conversar é com Deus. Eu não queria falar com família, com esposo, com filho, com ninguém. Eu só conversava com Deus. Era uma batalha constante ali, né? Uma luta constante, não com Deus ou contra Deus, mas com os meus próprios pensamentos, com as barreiras, né, que eu comecei a encontrar na minha vida, em relação aí a essa convivência com a sociedade, mesmo com a igreja. Então, a depressão, na verdade, é quando você perde a esperança. Eu costumo associar depressão à falta de esperança, quando você não tem mais motivo para acordar, motivo para continuar, e nesse tempo
nessa fase aí de depressão. Nós também estávamos passando por um momento difícil financeiro em casa. Depois que eu saí da reabilitação, meu esposo e eu combinamos que eu precisava voltar a trabalhar para ajudar um pouquinho em casa, né, financeiramente. E aí eu fui para uma entrevista de emprego. Eu já sou formada, né, em pedagogia, minha primeira formação. Agora sou estudante de jornalismo, já finalizando o curso, mas a minha primeira formação foi pedagogia. Então eu fui tentar voltar para a escola, porque eu já havia trabalhado por mais de 10 anos como professora e outras funções da educação. Então, eu fui para uma entrevista de trabalho, e ali naquela entrevista eu me encontrei com a primeira grande barreira, que eu chamo que é a pior de todas, que é a barreira atitudinal. É aquela que você, para romper essa barreira, você precisa trabalhar toda uma vida de uma pessoa, porque as barreiras atitudinais, elas estão no pensamento, na formação das pessoas. Então, vamos combinar que uma barreira arquitetônica, por exemplo, que tem a ver com rampas, escadas, edifícios, você pega uma marreta, quebra tudo e conserta. Agora, uma barreira atitudinal, você não pode sair, né, batendo nas pessoas, ou brigando com as pessoas. É um processo muito mais delicado, é muito mais difícil, porque aí você está lidando com anos e anos de uma cultura, de uma formação, tanto da família, quanto da escola, da sociedade, enfim. E nessa entrevista eu me encontrei com essa grande barreira atitudinal. A pessoa gostou muito do meu currículo, porém, quando chegou na parte da deficiência, ela me disse com todas as letras que não dava, porque uma pessoa cega não poderia desempenhar aquelas funções, os pais não iam ter confiança de deixar os filhos comigo, os meus colegas de trabalho não iam se sentir à vontade comigo ali. Então, assim, para mim isso foi um choque muito grande, e eu percebi que o que eu havia construído até então, né, que era aquele sonho da menina do internato que se casa com o teologando, então o marido na igreja e eu na escola, esse era o sonho. E ali eu vi tudo isso desmoronando, né, por conta de uma barreira atitudinal, por conta do que a pessoa pensava que eu poderia ou não fazer. Então aqui já vai uma dica, né, nós precisamos ser mais abertos com essa questão, julgar menos e sair um pouco do achismo, e você vai se surpreender com o que as pessoas são capazes de fazer. E eu digo isso não só em relação a pessoas com deficiência, qualquer tipo de pessoa. Nós temos muito isso de olhar para a pessoa e já ir tirando conclusões, né? O que ela pode, o que ela não pode, o que ela é capaz, o que ela não é capaz. Isso não deve ser assim. Nós precisamos romper com esses paradigmas. Há pouco tempo agora, eu fui convidada para ser colunista de uma revista de mulheres empreendedoras, e eu fui contar isso para uma amiga. Eu falei, olha amiga, que bacana, fui convidada e tal, e agora você é colunista, antes mesmo de terminar a faculdade de jornalismo, que bacana e tal. E ela me disse assim, que bom, então, você vai escrever sobre inclusão? Então, assim, as pessoas relacionam, né? Bom, ela tem deficiência, então o que ela vai fazer? Escrever sobre inclusão e acessibilidade. E não. Nós, pessoas com deficiência, a gente não fala só disso na nossa vida. Existem muitos outros assuntos sobre os quais a gente escreve, a gente fala, a gente participa, né, que não necessariamente tem a ver com o fato, né, da deficiência em si. E como esta, outras muitas barreiras existem que precisam ser rompidas, precisam ser quebradas. E esse, então, foi um resumão, aí, uma parte da minha história, da minha trajetória. Muito obrigada, Juliana, é uma história linda, é um ministério muito bonito que você tem, ajudando, orientando muitas pessoas, e nessa sua fala de agora já deu para dar o norte, né, da nossa conversa aí. Então, Juliana Gasques, eu sei que você tem algumas perguntas aí, né, para outra Juliana Santos, então é com você. Juliana, seguindo as suas dicas aí, né, sua experiência de vida, é correto utilizar os termos inválido, portador de necessidades especiais, deficiente, retardado mental? Por exemplo, algumas expressões de cotidiano, né? Coitadinho, o filho da minha amiga é inválido, vive preso numa cadeira de roda. Qual é a dica que você dá para todos nós que estamos assistindo? Muito bem, ótima pergunta.
Essa questão da nomenclatura é uma grande dificuldade, né? Porque às vezes as pessoas não têm o costume de conviver com pessoas com algum tipo de deficiência. Então, quando você encontra uma pessoa com algum tipo de deficiência, leva aquele susto, e agora o que eu faço, né? Como é que eu falo? Como é que eu me refiro? E na maioria das vezes é o temor a errar, né? O temor a passar uma vergonha, alguma coisa do tipo, a fazer errado ali, constranger a pessoa. Mas a nomenclatura correta e utilizada, né, hoje nas leis, na área da educação, tanto no Brasil como no mundo, porque foi um consenso a nível mundial, o correto é dizer pessoa com deficiência. Não precisa inventar, né, uma nomenclatura para deixar a coisa bonita, necessidades especiais, específicas lá e tal. Não precisa, é pessoa com deficiência. E se você quiser ser mais específico, não há nenhum problema, né, de dizer que uma pessoa é cega, que uma pessoa é surda. Não tem problema nenhum, que uma pessoa é cadeirante, isso não é despectivo e não é nenhum problema, tá? Agora, as outras nomenclaturas, né, foram sendo deixadas de lado ao longo do tempo, porque o que se diz hoje é que a limitação não está na pessoa com deficiência, a limitação está na interação da pessoa com o meio onde ela vive. Aí está a limitação. Então, por exemplo, se uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas chega na igreja e não consegue entrar na igreja porque ali há degraus, uma escada ou um degrau que seja, ela não consegue entrar. Aí você diz, é uma pessoa limitada, porque ela não consegue, não é capaz de entrar na igreja. Não, a limitação está no degrau, está na igreja que não fez a rampa, que não providenciou para que aquela pessoa pudesse ter um acesso autônomo dentro da igreja. Então, a limitação não é da pessoa, a limitação é uma imposição do ambiente. Juliana, você me faz lembrar, estou lembrando agora de muitas das nossas igrejas com escadas e mais escadas, né? Para irem para o Ministério da Criança, para ir no Ministério do Adolescente. Seria muito interessante, né? Se começássemos a pensar nessa questão mesmo, né? Onde estão as salas das crianças? Onde estão as salas dos adolescentes? Para atender da melhor maneira essas questões, né? Exatamente, isso é muito necessário, e não só pensando em pessoas com deficiência, mas eu já, né, andando aí durante o período de ministério, minha esposa, a gente muda muito, conhecemos muitas igrejas já, e você tem também a problemática não só da deficiência, mas e o carrinho de bebê, né, e aquela mãe que chega com um carrinho duplo de gêmeos, né, e tem que subir aquela escadaria imensa para chegar na salinha, uma dificuldade, né, e mesmo, não, tira do carrinho e põe no colo, mas e o perigo? Se a mãe tropeça, se, né, acontece um acidente? Então, assim, nós devemos pensar em todas as pessoas, e já existem regras. A igreja, ela não é fechada, né, apenas exclusiva a pessoas que são capazes de subir uma escada, ela é parte da comunidade, ela deve ser aberta a todas as pessoas. Então, nós devemos pensar nisso na hora de construir as igrejas, na hora de reformar as igrejas. É uma vergonha, é uma tremenda vergonha, porque se nós ensinamos, por exemplo, os nossos desbravadores, a mensagem do advento a todo mundo em minha geração, a todo mundo, tem certeza que está sendo para todo mundo? Né? Então, assim, o fato da igreja... de repente, uma pessoa de um grupo específico que seja não consegue assistir um culto, então não está sendo para todo mundo. Eu posso convidar uma pessoa surda para assistir a minha salinha de escola sabatina? Eu posso convidar uma criança surda? Eu posso convidar um amigo surdo, um adolescente surdo para assistir a minha salinha? Ou meu PG, meu pequeno grupo, ou o culto, eu posso convidar? Se eu não posso convidar, porque não tenho um intérprete de Libras, então a mensagem não está sendo para todo mundo. E aqui eu quero te levar a um texto muito, muito, muito interessante e importante, que está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 14. A gente passa por alto esse texto e lê com um pouco de... não com um olhar assim aprimorado. E diz o seguinte: não amaldiçoe o surdo,
Nem ponha pedra de tropeço diante do cego, mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. E aí você me diz, mas que é isso? Eu não sou amada, esse tanto, né, de colocar uma pedra de tropeço, de amaldiçoar o surdo. E aí eu te digo, quando nós estamos fazendo coisas na igreja, ou fazemos igrejas, fazemos eventos, fazemos salinhas, fazemos escola sabatina, que impede o surdo de participar, que impede o cego de participar, que impede o cadeirante de entrar, que impede a criança autista de entrar, a pessoa com deficiência, qualquer que seja, então nós estamos sim colocando pedra de tropeço, estamos sim colocando impedimento, estamos sim amaldiçoando. Isso é muito sério, porque se a gente não abençoa, então a gente amaldiçoa, ou é preto ou branco, não tem meio termo. Então isso é uma coisa muito, muito séria. Nós precisamos começar a romper paradigmas e quebrar essas barreiras dentro das nossas igrejas. Juliana, nós temos perguntas, frequentes no dia a dia. E seguindo as suas orientações, sua experiência, me fale uma coisa aqui para todos nós aqui que nós estamos assistindo. Doença e deficiência física é a mesma coisa? Que a gente sempre escuta isso, né? Por exemplo, algumas expressões do cotidiano. O filho dela é doente, ele é retardado mental. Qual a dica que você dá? Porque são perguntas muito frequentes, não é? Exatamente. Essa pergunta é muito importante e nos leva a pensar o seguinte, a questão da acessibilidade e inclusão, ela não deve estar apenas pensada na igreja ou para a igreja. Quando nós falamos em igreja, nós falamos em pessoas, falamos em grupos de famílias, comunidade. Então, essa coisa da inclusão, da acessibilidade, ela deve ser pensada antes de chegar na igreja, nas famílias. Como é que será que dentro da minha família, Pode ser que você tenha uma família onde não tenha ninguém com deficiência, nenhuma pessoa com deficiência. Mas como é que eu estou transmitindo esse assunto para os meus filhos? Eu converso com eles sobre isso? Eu levo isso para eles? De que forma eu me refiro às pessoas diante dos meus filhos, para que eles aprendam como fazer isso? Então, realmente, é muito comum, você tem irmãos da igreja que se referem às pessoas dessa forma, coitado, o filho dela é retardado, Às vezes a criança tem síndrome de Down. Às vezes a criança tem uma paralisia cerebral ou algum outro tipo de deficiência que pode incorrer em alguma limitação intelectual ou cognitiva, também pode acontecer. Mas esse tipo de nomenclatura ele já foi abolido, já não existe mais. Você tem muitas possibilidades em pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência intelectual. Você tem, essas pessoas são capazes de muitas coisas, e aqui eu cito o exemplo por exemplo, do doutor Emílio Figueira. Doutor Emílio Figueira, embora ele não, a gente está falando aqui, você me perguntou da deficiência intelectual, ele não entra na questão da deficiência intelectual. O doutor Emílio Figueira, ele tem paralisia cerebral. Por que eu estou citando ele, então? Porque as pessoas que têm paralisia cerebral, muitas vezes são confundidas com algum tipo de deficiência intelectual, por conta da dificuldade de fala, por conta da dificuldade de motora, de locomoção, às vezes são confundidas. E nem sempre, ou nem toda criança ou pessoa com paralisia cerebral tem dificuldades cognitivas ou limitações intelectuais. Então, a gente precisa entender bastante essa questão. O doutor Emílio Figueira, citado, por exemplo, ele tem paralisia cerebral e ele é doutor em teologia e várias outras ciências, ele tem mestrado, autor de livros, é jornalista também, enfim. Aí você escuta uma palestra dele e você percebe que ele tem a dificuldade da fala, E aí as pessoas, às vezes, julgam e acham que a pessoa não é capaz de aprender alguma coisa. E não é assim. Isso não existe. Ou você pegar uma criança, você recebe ali na sua salinha uma criança com síndrome de Down, ou um adolescente com síndrome de Down. E aí só porque você vê que a pessoa, ele tem síndrome de Down, então você coloca tudo no diminutivo. Me dá sua mãozinha, põe o pezinho aqui, olha a carinha.
E não é assim, um adolescente com síndrome de Down, ele é um adolescente, e você não fala dessa forma com um adolescente, com uma pessoa de 14, 15 anos, ou com um adulto. Adultos com síndrome de Down são tratados como bebês, e isso não pode acontecer, não deve ser dessa forma. Pessoas com síndrome de Down, você tem pessoas profissionais, você tem advogados, você tem apresentadores de TV, você tem modelos. Então, as pessoas, elas têm muitas possibilidades, e nós precisamos enxergar essas possibilidades no lugar apenas das limitações. Juliana, qual a dica você daria para as professoras que estão nos assistindo? Como que ela explica para a classe ali dela que tem uma criança ali, que ela é uma criança especial, né? Como todos se expressam. Como que ela vai explicar para esses alunos que nós temos aqui na sala uma criança diferente, né? Como todos dizem. Qual a dica você daria para essa professora? Olha, a dica que eu dou é não explicar. Porque tem coisas que não tem explicação, tem coisas que basta você conviver. E, gente, criança é a coisa mais gostosa do mundo. Eu tenho 3. Os meus já estão, né, ficando grandinhos e tudo, mas criança é muito lindo você ver a criança convivendo com esses tipos de diferenças, né, com esses tipos de peculiaridades. A dica que eu daria para a professora é observar e aprender com as crianças. Essa é a dica que eu daria, porque ela vai aprender muito com a forma que as próprias crianças vão interagir, né? A forma como eles mesmos vão interagir com essa criança dita especial ou diferente, enfim, né? Porque, no final de contas, todas as crianças, todos nós somos especiais, todas as crianças são especiais, e todos nós somos diferentes uns dos outros, graças a Deus, né? Porque senão ia ficar um mundo muito esquisito, todo mundo igual. Então, a dica que eu dou é essa: haja naturalmente. Não, eu não quero dizer assim, esqueça que a pessoa tem aquela deficiência, finja que não tem, finja que não existe. Não, não é isso. Nós não podemos ficar fingindo que as coisas não são como são. Não, nós precisamos admitir, aceitar a coisa como ela é, as pessoas como elas são, e a partir de então agir. Então, a dica é essa: deixe as crianças interagirem entre si, e elas vão acabar norteando o como fazer as coisas, e a gente tem muito a aprender com eles. E as crianças, elas amam intensamente, não demonstram, né? Nós estamos indo para o final, né, dessas perguntas. Juliana, é muito importante o assunto que você está trazendo para todas nós, tá bom? Eu vou passar agora para a professora Djane, que ela tem mais 2 perguntinhas para você. Eu estava ouvindo aqui e pensando que o tema da nossa trimestral Todos São Bem-vindos é muito sugestivo para o que estamos aprendendo aqui. E queria até dizer para a Juliana Santos que estas informações é como uma educação continuada e que é tão necessário nas nossas trimestrais e nos nossos encontros, né, com a liderança da igreja também. Louvamos muito a Deus por tê-la conosco, né, ter a Juliana aqui contribuindo e enriquecendo a nossa trimestral. Temos mais 2 perguntinhas que são muito importantes também, porque pela falta de conhecimento, às vezes utilizamos alguns jargões, às vezes usamos ditados populares na intenção de acertar. Então, é muito interessante buscarmos cada vez mais esse conhecimento e, quem sabe, se aprofundar, né? E existem expressões como: quem é cego dos olhos enxerga com o coração e tem um 6º sentido para as coisas. Todo cego é bom músico porque tem um ouvido fora do comum. Eu gostaria que a Juliana comentasse a respeito dessas frases, desses ditados populares que são usados, e compartilhar aí a sua experiência e trazer para a gente aí como devemos lidar com estas questões desses ditados populares. Eu acredito que, como já introduzimos, é necessário buscarmos, né, mais conhecimento a respeito disso. Exatamente, Adjane, uma pergunta muito importante essa, uma colocação interessantíssima.
várias vezes na minha vida, em várias oportunidades, né, que eu fui convidada a fazer palestras, a conversar, workshops, em momentos como este, a gente fala, né, sobre a deficiência, sobre as nuances, né, que isso traz para a nossa vida, e o interessante é que na maioria das vezes, finalizando a palestra, o entrevistador, a pessoa que está interagindo ali, primeira coisa que fala, que maravilha, foi uma ótima fala, meus parabéns, Deus abençoe, Juliana, porque você não enxerga com os olhos, mas vê com o coração. É como, assim, tentar consertar as coisas, sabe? Tentar melhorar as coisas, e a gente não percebe, às vezes, na forma como a gente fala, não percebe que ali existe algum tipo de, eu vou dizer preconceito, mas no sentido de falta de conhecimento mesmo, não de conhecimento, mas de reflexão. O que é que eu estou falando? O que é que eu estou dizendo? Ou seja, né, o fato de eu não enxergar incomoda tanto que eu preciso dar um jeito de consertar e fazer enxergar de algum jeito. Então eu ponho o coração lá na história. Então acaba ficando até uma coisa engraçada, ninguém enxerga com o coração, né? O coração não foi feito para enxergar. Enfim, mas essa questão de dizer que a pessoa cega tem um ouvido excepcional, que todo cego é bom músico, isso também é um mito, tá? É mito isso daí. Eu sou formada em música também, sou licenciada em música, mas quando eu estudava música, eu ainda enxergava, de um olho só, mas enxergava, né? Então eu estudei música enxergando, e foi uma luta, eu não nasci assim com um dom natural e tal da música, eu batalhei bastante para poder tirar a faculdade, enfim. Mas nem todo cego é bom músico. Eu tenho vários amigos com deficiência visual e muitos deles são extremamente desafinados, inclusive. Mas o que acontece? Quando você tem uma deficiência, você começa então a utilizar sobremaneira outros sentidos, né? Então, por exemplo, eu tenho hoje sim uma audição mais aguçada. Tenho, mas é uma questão de treinamento, não é automático. Fiquei cego, agora tenho um bom ouvido. Ou fiquei cego, tenho um bom tato. Não, é tudo treinamento, é tudo uma questão de você ir praticando aquilo, né? Por exemplo, quando nós morávamos em Goiânia, meu filho mais velho era um pouco menor, ele devia ter ali pelos 8, 9 anos, e nós morávamos numa casa onde tinha ali a sala de jantar, e logo tinha o lavabo, né, onde o pessoal ali lavava a mão tal para ir comer. E de vez em quando eu falava para eles deixarem as escovas de dente ali mesmo, para ficar mais fácil, terminava de comer, escovava o dente ali embaixo mesmo, para não subir, que era um sobrado, né, e o banheiro deles ficava no andar de cima, para agilizar a questão da escola também e tal. E aí o meu filho mais velho, ele terminou de comer e foi escovar os dentes ali, no lavabo que ficava do ladinho. E eu continuei na mesa. E quando ele saiu dali, eu falei, por que você não colocou pasta de dente na escova para escovar os seus dentes? E aí ele falou, nossa mãe, o que é isso? Como é que você sabe que eu não coloquei a pasta de dente? Claro, porque o som, quando você escova os dentes com pasta de dente, é diferente do som quando você escova os dentes sem pasta de dente. Então, assim, uma pessoa que enxerga, como é que eu falo? Ela se vale muito pelo visual, né? Então ele vai olhar para a escova de dente para ver se a pasta está ali ou não. Agora, se você não enxerga, você começa a prestar mais atenção nos sons do ambiente, né? E isso vai te ajudando a treinar o seu ouvido e ele vai sim se tornando mais aguçado. Eu sei, por exemplo, quando alguém aqui de casa chega, eu sei quem é que está chegando pela forma de caminhar. Eu conheço o barulho, o som dos passos do meu esposo, que é diferente dos sons do passo do meu filho mais novo, do filho do meio, do filho mais velho. Então, dessa forma, você vai aguçando a sua capacidade de ouvir, mas não é uma coisa automática. Isso daí é mito. Ok, temos mais uma última pergunta, esta é muito interessante, que é muito comum ouvirmos assim, por parte da maioria das pessoas, na verdade. Ouvimos muito a expressão surdo-mudo. E algumas pessoas até acreditam que o fato de
alguém utilizar da linguagem de sinais para se comunicar, é porque, na verdade, ele é um surdo mudo. Porque se ele fosse só surdo, talvez ele conseguiria falar. Isso é realmente dessa maneira que acontece? Um outro detalhe, é possível encontrarmos um surdo oralizado. Por isso, às vezes, pensamos que todo surdo teria que falar, a menos que ele também fosse mudo. Então, é algo assim bem interessante para fecharmos com esse assunto. É claro que isso é um assunto muito amplo, muito extenso, mas seria bem interessante você falar para a gente a respeito desta expressão e da necessidade de termos um mediador, um facilitador na igreja, nas empresas, e de buscarmos sempre este conhecimento para facilitarmos a comunicação com quem tem essa deficiência. Exatamente. É muito comum mesmo as pessoas dizerem, aquela pessoa, aquela criança é surdo-mudo. Isso é incorreto, né? O correto é dizer surdo. A pessoa é surda, ela não ouve. Fisiologicamente, o aparato fonatório não está ligado, né, à capacidade de falar. O aparato auditivo, desculpa. O aparato auditivo, ele não está ligado fisiologicamente com o aparato fonatório, ou seja, uma coisa, né, não tem nada a ver com a outra, embora pareça que sim. Agora, por que o surdo não fala? Embora ele tenha capacidade física de falar, né, tem todas as pregas vocais e tudo mais para falar. É por conta de não ouvir, porque como é que uma criança aprende a falar? Ela aprende a falar porque ela ouve os pais falando, né, desde pequenininho, desde bebezinho ali, ela está ouvindo o ambiente, fala, a TV fala, as pessoas, os pais, amigos e tal, na escola. Então, o surdo, ele não aprende a falar porque ele não ouve, e aí ele não reproduz, não existe essa reprodução, né, sonora, mas ele tem, sim, capacidade. Algumas pessoas surdas são oralizadas. Antigamente, isso era quase que uma obrigação, né? A língua de sinais, ela não era ensinada em primeira mão, em primeiro lugar. A criança era obrigada a ser oralizada, a se oralizar, né? Aprender a falar. Hoje isso não existe mais, não é mais uma obrigação. Hoje nós temos a língua brasileira de sinais instituída por lei como uma segunda língua do país, né? Inclusive, aqui também faço um parênteses, não é linguagem, tá? É língua brasileira de sinais, o nome correto. Então, a pessoa surda, ela pode ser surda de nascimento ou ela pode ter ficado surda depois. Então, por isso você, às vezes, encontra adultos que falam, embora sejam surdos, mas porque eles ouviam antes, aprenderam a falar, né? E depois da surdez continuaram falando e aprenderam também a língua brasileira de sinais, enfim. Mas é algo muito importante nós termos dentro das nossas igrejas intérpretes de Libras, intérpretes de língua brasileira de sinais, para que o surdo possa, então, acompanhar os cultos, ter acesso à palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Uma vez conversando com um ancião de igreja sobre esses assuntos, né, por que nós temos 23,9% da população no Brasil tem algum tipo de deficiência? E se a igreja é uma amostra da sociedade, nós deveríamos ter o mesmo número, a mesma porcentagem de pessoas dentro da igreja com algum tipo de deficiência, e nós não temos. Então, por que isso acontece? Conversando com esse ancião, ele disse assim, é porque as pessoas com deficiência não se interessam pelas coisas de Deus. Olha só o pensamento que está na cabeça do ancião. E isso não é verdade. A questão é, como é que um surdo vai participar da igreja se ele não vai entender nada do que está sendo dito lá? Porque não existe um intérprete de Libras, né? Como é que uma pessoa cadeirante vai participar de um evento da igreja se ele não consegue entrar lá dentro? Não consegue sequer subir na calçada, chegar até a porta da igreja? Como é que uma pessoa cega vai se sentir bem ou querer participar da igreja se lá não tem um serviço de audiodescrição, você não tem um piso tátil para que ele possa se locomover com autonomia dentro da igreja, você não tem uma placa de indicação em braille, em letra ampliada para as pessoas que têm baixa visão? Então, são questões que nós precisamos refletir e pensar. E eu quero trazer também aqui um texto que está lá no livro Testemunho para a Igreja, volume 3,
página 517. É um texto bastante forte, e ele diz o seguinte: se um espírito egoísta, contrário à simpatia, se permite existir em qualquer de seus membros para com os desafortunados, as viúvas, os órfãos, os cegos, os coxos ou os que são enfermos no corpo e na mente, ele, se referindo a Deus, ele esconderá sua face de seu povo, até que cumpram o seu dever e removam o erro do seu meio. Gente, isso é fortíssimo, porque não adianta nada a igreja ficar fazendo programas maravilhosos, eventos espetaculares, se eles não estão sendo feitos para todos, se nós não estamos intencionalmente buscando alcançar a todas as pessoas. Deus vai esconder a sua face do meio do seu povo, e aí não adianta nada a gente fazer bonito, porque Deus não está nem olhando. Essa é a verdade. Então, assim, isso é muito sério, e agora a igreja está se abrindo mais para esses assuntos. Inclusive nós temos, bem recente agora, um novo ministério, chamado Ministério Adventista das Possibilidades, antigo Ministério das Necessidades Especiais, e agora Ministério Adventista das Possibilidades, que atende a 7 grupos diferentes de pessoas. Atende aos surdos, cegos, mobilidade reduzida, pessoas para saúde mental e bem-estar mental, cuidadores, pessoas que cuidam de pessoas que não são capazes de cuidar de si mesmas, viúvos ou enlutados por alguma perda familiar, alguma perda muito grande, e também crianças órfãos e crianças em situação de vulnerabilidade. São 7 grupos que são atendidos hoje pelo Ministério Adventista das Possibilidades. Inclusive, em 2021, na nova versão do Manual da Igreja, já estará dentro do Manual da Igreja. E é o ministério onde hoje, voluntariamente, eu sirvo, e com muito amor, com muito carinho. Em maio, eu fui convidada para fazer parte mais ativamente desse ministério, atendendo como co-líder global cada um desses 7 grupos, né, eles têm um co-líder global, e para o grupo das pessoas cegas com baixa visão, eu fui escolhida como co-líder na Associação Geral pelo pastor Larry Evans, que é o nosso líder do Ministério das Possibilidades na Associação Geral. Então, sirvo com muito carinho, faço palestras, vou às igrejas, atendo, e isso para mim é um prazer muito grande, levar essa informação, esse conhecimento, porque a princípio, né, isso eu vivi na minha própria vida, a princípio a gente pensa que preconceito ou falta de acessibilidade é uma questão de desinteresse ou de, às vezes, maldade do coração nas pessoas, mas na verdade isso tudo eu fui aprendendo com o tempo que isso é falta de informação. Então, eu como pedagoga, né, acredito muito na educação e sei que informação é tudo, conhecimento é tudo. Né? Até a Bíblia mesmo diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, conhecimento é tudo, precisamos conhecer, precisamos levar esse tipo de informação, e por isso eu quero agradecer mais uma vez, Janice, muito obrigada pelo convite, por essa abertura nessa trimestral, para levar essa informação, levar o Ministério Adventista das Possibilidades para muitas pessoas, e eu espero que você você que está escutando agora, se sinta tocado a se abrir mais para este ministério. Talvez você não vai abraçar com todas as suas forças, talvez esse não seja o seu chamado ou o seu dom, mas é necessário ter pelo menos um conhecimento básico, porque, acima de tudo, nós somos cristãos, servimos ao Deus Altíssimo, Criador de todas as pessoas. Então, só por esse fato já é necessário você pelo menos saber o básico a respeito deste assunto. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Juliana. Nossa, quanta coisa a gente tem que aprender, não é verdade? Que nós tivemos o quê? 40 minutos de conversa, de interação com as perguntas, e a gente vê como nós estamos longe do ideal nessa questão, muito longe. Assim, eu digo anos-luz longe do ideal, mas a gente pode começar, né, Juliana? Podemos dar os primeiros passos e seguir em frente. Pessoas como você nos alerta para que realmente possamos fazer a diferença.
que realmente a Igreja Adventista seja um lugar que todos são mais que bem-vindos. Muito obrigada, que Deus continue abençoando o seu ministério poderosamente, te dê cada vez mais força, mais sabedoria, que você está fazendo a diferença, com certeza. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Amém, muito obrigada. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes. Glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. O Natal está chegando. Esta é uma das datas mais especiais do ano. Com certeza você deve amar o Natal, assim como eu também. Deus nos dá a oportunidade para falarmos da nossa esperança às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Aqui nós trouxemos algumas sugestões. Sabemos que você tem outras aí também que poderão colocar em prática. Mas as sugestões que temos aqui serão valiosas para a aplicação espiritual das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Queremos lembrar o seguinte: talvez você esteja pensando, é correto utilizar árvores de Natal? É correto usar alguns símbolos que temos visto por aí? Na verdade, nós trouxemos aqui um texto de Ellen White para que você possa entender como podemos aplicar esta data tão especial, a árvore de Natal, como podemos trazer este conceito para dentro da igreja do Natal, aplicando para a nossa vida espiritual. Então, eu convido você para ler um texto que se encontra no livro da escritora Ellen White, O Lar Adventista, página 482, que diz assim: não há particular pecado em selecionar um fragrante pinheiro e pô-lo em nossas igrejas, mas o pecado está no motivo que induz a ação e no uso que é feito dos presentes postos na árvore. A árvore pode ser tão alta e seus ramos tão vastos quanto o queiram a ocasião, mas os seus galhos estejam carregados com o fruto de ouro e prata de vossa beneficência, e apresentai isto a Deus como vosso presente de Natal. Então aqui nós vimos que, na verdade, a árvore de Natal e outros objetos que são usados na decoração não têm pecado em si na questão de utilizá-los dentro das nossas classes ou nas nossas igrejas, desde que eles sejam usados para trazer as crianças para mais perto de Deus, para que elas entendam o significado do Natal e que também elas possam utilizar desses recursos para por exemplo, recolher alimento, ajudar o semelhante. Então, nós trouxemos aqui, primeiramente, um presépio, para representar aqui o nascimento de Jesus. Nós temos esta opção, que é um presépio móvel, né, que você pode colocar em vários lugares dentro da sua sala. Nós temos também um presépio fixo que colocamos aqui e você vai decorar a sua sala da melhor forma que você achar que ficará legal aí, tá certo? Também temos a encenação, que é sempre muito bem-vinda. As crianças gostam de usar algumas vestes, né, para encenar. Então, nós temos aqui roupas que podemos utilizar para lembrar os Reis Magos, né? Nós temos também as roupas dos personagens que estiveram ali junto ao nascimento de Jesus, os anjos que também podem ser representados pelas crianças, e com certeza vai ser bem especial este momento. Temos aqui na nossa árvore de Natal alguns presentes. Aqui nós queremos deixar uma ideia e sugestão
para as nossas crianças, os juvenis ou os adolescentes. Que tipo de oferta podemos dar ao Senhor? Ou que gratidão você tem em seu coração? Podemos escrever uma carta para Deus. Podemos dizer para Deus por que esse ano de 2020 também foi especial. Que motivo ou em que podemos agradecer, o que podemos dizer para Deus. E então podemos aqui trazer algumas gratidão para o Senhor, não é mesmo? Então nós temos também como sugestão o recolhimento de alimentos. Isso se torna algo muito especial, que na verdade é o nosso maior motivo para colocar aqui na árvore de Natal a nossa gratidão e também participar de ações missionárias, como arrecadação de alimento. Eu sei que tem muitas igrejas que já fazem isso, né? E este é um momento que realmente as crianças gostam de participar. Envolver as nossas crianças nas ações missionárias é algo muito importante, em se preocupar com o próximo, com a necessidade Ok, eu estou acelerada porque eu estou preocupada de estar atrasada. Então calma, eu acho que eu vou ter que fazer um corte. Não, já vai fazer corte. Mas depois faz a edição, já. É porque algumas coisas eu acabei atropelando e passei por cima. Aí tem que fazer. Tá certo? Aí você volta de novo quando você... Tá certo. Eu acho que eu vou começar falando aqui das caixas de Natal, de presente de Natal, que é logo em seguida, aí segue direitinho. Eu falei das encenações. Falou do recolhimento de alimento. Isso, eu vou repetir essa parte, tá? Ok. E temos aqui também a nossa árvore de Natal, que podemos usar de várias formas. Antes, porém, eu quero falar destes presentes aqui. Nós colocamos esses presentes que poderão ser utilizados para colocarmos dentro deles as nossas gratidão a Deus. Então, existem muitos motivos para agradecer, porque esse ano de 2020 foi especial. Passamos, sim, por algumas dificuldades, por algumas lutas, mas também fomos grandemente abençoados por Deus. Então, podemos levar as nossas crianças, juvenis, os adolescentes a uma reflexão. Podemos escrever uma carta para Deus, em que você pode se doar também. Nós podemos, a cada sábado, abrir uma caixa dessa. E dentro dessa caixa poderá ter aí as cartinhas que eles vão estar colocando todos os sábados e nós vamos abrindo. Vai ser algo bem especial. Nem é necessário, se eles não quiserem, né, dependendo da idade, talvez eles não querem se expor, não é necessário colocar o nome, mas deixa eles bem à vontade quanto a isso. Nós temos aqui a nossa oferta de gratidão. Nós colocamos uma sacolinha aqui como sugestão. Então, a ideia é que, se caso você usar a sacolinha de gratidão como oferta, que é o recomendável para cada igreja, para que a criança no 13º sábado traga a sua oferta de gratidão, que ela seja generosa pelas bênçãos recebidas durante o ano, então esta árvore ficará cheia de sacolinhas de gratidão, ou seja, das ofertas trazidas pelas nossas crianças. Nós temos também os alimentos que serão arrecadados. Eu trouxe aqui vários alimentos, coloquei aqui embaixo, como símbolo das nossas ações sociais, né? Essas ações sociais podem ser arrecadados, esses alimentos, tanto nas classes, quanto também externamente para os maiores, os adolescentes. Eles gostam muito de se envolver em ação missionária e isso faz muito bem a família envolvê-los nestas ações missionárias. As crianças também gostam demais de participar. Com certeza, os professores ficarão surpresos com tudo que vai acontecer, com a forma de gratidão das nossas crianças, com o envolvimento delas nas ações missionárias. E elas vão aprender que, na verdade,
o maior presente que podemos dar para Deus é entregando também o nosso coração a Ele e também nos colocando à disposição para servir aos outros. Nós temos aqui, como lembrancinha sugestiva, esse anjinho que no final do 13º sábado poderá ser dado para cada criança. Nós temos aqui também uma árvore de Natal. Nesta árvore de Natal, tem algumas estrelinhas aqui, na verdade são 13, que poderão ser colocadas a cada sábado como incentivo de presença ou como a professora desejar, pode ser também como incentivo de verso áureo. E colocaremos também a foto da criança que vai receber no último sábado do trimestre. Há muitas coisas que nós podemos fazer. Se nos colocarmos à disposição de Deus e com dedicação nos entregarmos a Ele, com certeza, com um bom planejamento, faremos um trabalho diferenciado no Natal para as nossas crianças. Elas realmente entenderão qual o verdadeiro significado. E, aliás, o tema do Natal é um tema missionário, é um tema que vai também fazer com que as pessoas vão se abrir mais para ouvir falar do amor de Deus. Então, aproveite esta data também para incluir as crianças nessas ações missionárias. Namastê! Namastê é um cumprimento indiano que demonstra carinho e respeito pelos habitantes lá da Índia. Bem-vindos à Índia, bem-vindos à divisão sul-asiática. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os países que compõem essa divisão. Assistam comigo o vídeo. Trimestre novo, divisão nova, vocês viram aí pelos vídeos quanta coisa linda que existem nesses países que nós vamos ajudar. Eu tenho aqui mais algumas dicas de roupas. Eu estou vestida com um sari. Aqui, meninas, nós temos em torno de quase 7 metros de tecido, tá? Mas vale a pena fazer uma roupa caprichada, né? Se você tiver pelo Zoom ainda, não sei como serão as cenas, né, dos próximos capítulos, apareça no primeiro sábado do trimestre vestida com uma roupa típica, coloque de fundo um fundo virtual do Taj Mahal, como foi aquele que eu estava, e faça a diferença. Precisamos incentivar as missões e ajudar esses países que tanto precisam
das nossas ofertas. As minhas duas amigas aqui estão também com saias diferentes que às vezes você até já tem em casa, né? E pode aproveitar para usar nesse trimestre. E também uma dica aqui de uma roupa masculina, uma túnica, né? Para também os meninos aí estarem usando, ou no 13º, se nós já estivermos na igreja, né? Fazer uma comemoração bem bonita em homenagem à divisão sul-asiática. Muito obrigada, meninas. Eu continuo aqui com vocês mostrando essa decoração, é uma tenda indiana, né? E aqui nós temos alguns prédios. Por que esses prédios, Janice? São prédios todos feitos com papelão, caixas de papelão, revestidas com o TNT, EVA, na verdade, né? Então, por que esses prédios todos? Porque os projetos desse trimestre serão para construir escolas, igrejas, dormitórios, bibliotecas. Então, cada um deste prédio aqui, ele está simbolizando um projeto pelo qual nós vamos ajudar com as nossas ofertas. Para os adolescentes aí, o Igor Rocha, do Camelo da Agulha, ele esteve na Índia. E lá, então, ele fez muitos vídeos muito legais. Pode colocar um pedacinho aí, vamos dar uma olhadinha. Olha só, como vai ser legal usar isso com os adolescentes também e até mesmo os juvenis. Então está aí, as dicas estão dadas. Vamos fazer deste trimestre um trimestre especial com as nossas ofertas, sempre enfatizando, usando a carta missionária para que as nossas crianças e adolescentes continuem a ajudar aqueles que precisam. E chegamos ao fim do nosso treinamento, não é? Da nossa trimestral, a 4ª trimestral. Olha, que vocês consigam fazer algo especial para seu aluno, seu juvenil, seu adolescente, suas crianças. E nós estamos aqui para poder contribuir de uma maneira especial. Vamos continuar, né? Levar o evangelho, mesmo que seja online, mas nós temos que nos concentrar para este momento bem especial com nossas crianças. Com certeza, Deus dará força e poder para cada líder, para cada pai, cada mãe. Que Deus continue abençoando você. Se entregue por completo a Ele neste ministério. Amém. Muito obrigada pela sua presença. Essa manhã de domingo, você deixou as suas atividades aí do dia a dia e esteve aqui conosco. Muito obrigado, líder de adolescente, de criança, pais e todos aí da União Sudeste, né? As nossas amigas que nos ajudaram, estarão agora nas classes, né? Que nós vamos assistir. Valeu mesmo pela presença de cada um e a obra continua. Amém. Podemos encerrar com a oração? Vamos orar pedindo o poder de Deus. Primeiramente, Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer por tudo o que aconteceu aqui. Vivemos momentos maravilhosos e agora nós queremos pedir uma bênção especial sobre cada pai, cada líder, cada responsável pelas crianças e adolescentes. Muito obrigada, querido Deus, por tantas instruções que o Senhor nos dá, tantas orientações. Te agradecemos muito por este ministério, o Ministério da Criança, do Adolescente. Te agradecemos pelos pais, porque juntos nós trabalhamos para conduzir crianças e adolescentes para o reino dos céus. Senhor, nós temos uma missão aqui nesta terra e o Senhor confiou isso a cada uma de nós, a cada professor, a cada coordenador, a cada família que o Senhor escolheu, que possamos, ó Deus, cuidar de cada criança e fazer o nosso melhor, em nome de Jesus. Amém. 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 E agora, assistir às dicas de cada classe. Rolzinho com a tia Janice, adolescentes com a Pro Priscila. O que mais, a tia Jane? Jardim da Infância com tia Janinha e a tia Ritinha.
E a classe do Sou Mais com a tia Juliana e a tia Simone. Não percam que lá nós vamos ter muitas dicas bem especial, professor, você que é professor de juvenis, ok? Lembrando também que nós temos a classe dos primários com a tia Laísa. E a Manu, hein? E a Que é Manu. especial. Não perca, está realmente maravilhosa toda essa trimestral. Até a próxima. Valeu. Tchau.